Pimentel tá do lado do povo, sempre foi assim, sempre foi assim. E é por isso que eu voto nele de novo. Pimentel pra senador, eu voto nele sim. Boa noite, companheiras. Boa noite, companheiros. Tô vendo aqui que vocês escolheram uma boa programação para sexta-feira à noite. Organizar a luta para eleger o primeiro senador do Partido dos Trabalhadores do Estado do Ceará, companheiro José Pimentel. Então isso aí é um bom programa para sexta-feira 13. Sexta-feira 13, que é o número do PT. E é por isso que a gente, que também se diverte na luta, a sexta-feira aqui, depois ainda temos uma longa noite pela frente, para se divertir, para ficar com a família. Mas agora é a hora da gente vir aqui, recuperar as energias e se energizar com toda essa militância, com todos esses companheiros que estão disputando as eleições agora desse ano de 2010, na certeza de que o nosso partido, de que os candidatos da esquerda do Ceará devem e precisam ter uma longa, larga caminhada para que a gente eleja a maior bancada de esquerda que o Ceará já teve nessas eleições de 2010. E isso não é por acaso, é porque nós estamos agora fechando o segundo governo do presidente Lula e a gente sabe que o importante não foi só ganhar as eleições depois de 13 anos de luta. Desde 89, muitos de nós dedicamos uma boa parte da nossa militância a eleger o primeiro projeto popular no Brasil. E primeiro a gente lutou muito e quando chegou lá a pergunta era: chegar lá e dar certo. Porque se o projeto do governo popular, representado pelo presidente Lula, não tivesse dado certo, essa direita já estava rangendo no nosso pé do ouvido, dizendo que a esquerda não sabe governar e que de fato um trabalhador como o presidente Lula não poderia jamais governar o nosso país. Mas foi aí que a história, ela foi extremamente importante ser contada do nosso lado, do lado do povo brasileiro, do lado das classes sociais menos favorecidas, que levou à tona, não o presidente apenas, o melhor presidente que o Brasil já teve, mas hoje o presidente Lula é uma personagem política fundamental na história do mundo e tem colaborado muito para que os países, seja na América Latina, seja os países do Oriente, possam estar também fazendo parte da agenda política brasileira. Isso precisa haver uma percepção muito grande da compreensão de uma liderança que foi forjada na luta do povo trabalhador desse país, que foi forjada nas fábricas, na luta, onde homens e mulheres não imaginavam que a gente fosse contar a história desse país como uma história agora e hoje vitoriosa do ponto de vista político. Porque o maior legado, meus companheiros e minhas companheiras, que o governo Lula vai deixar para esse país é a certeza de que a gente pode acreditar sim em um projeto coletivo que se firma principalmente em dar voz e vez àqueles que durante muitos anos foram tratados pela burguesia desse país como classes sociais que não tinham capacidade de pensar, de elaborar suas próprias políticas e ao mesmo tempo fazer parte da política institucional desse país. Mas foi aí que o instrumento coletivo como o Partido dos Trabalhadores, o Partido Socialista Brasileiro, o Partido Comunista do Brasil e tantos outros partidos que hoje para nós são instrumentos de educação política coletiva e que faz com que a gente acredite que não basta só estar em casa dormindo ou estar em casa apenas preocupado como é que a gente vai se dar bem no outro dia ou ganhar a próxima competição que a gente vai participar na vida. É um instrumento coletivo de luta que faz com que a gente entenda que é preciso sim dedicar parte da nossa vida a uma construção coletiva que se faz no outro, olhar para o outro e a gente se ver e acreditar que é possível
ainda termos o amor como um sentimento mais profundo, mais radical e mais forte, capaz de mudar o mundo. E é por isso, companheirada, que a gente faz política. A gente faz política porque a gente acredita nisso. A gente não faz a política tradicional que a classe dominante resolveu fazer sempre na história desse país, onde as instituições públicas viraram verdadeiros aparelhos eleitorais para subjugar a maioria do povo, que é pobre, que vive com dificuldade, mas que hoje é a classe trabalhadora do Brasil que termina o ano de 2010 com mais de 14 milhões de empregos formais criados no governo Lula nesses 8 anos e que desafiou a lógica que a América Latina passava da quebra dos empregos formais, do neoliberalismo que começou no Chile e que foi uma verdadeira devassa aqui na América Latina, com muitas vezes demissões em massa e um processo de recessão que a gente estava vivendo nesse país. Ninguém acreditava que um país com a dimensão continental como o Brasil, que um país que até então era acanhado na lógica internacional, devia para o FMI, era cobrado e subjugado, poderia ser hoje a maior nação hoje do mundo em ascensão política, econômica e, acima de tudo, que tenha o respeito do mundo inteiro olhando para esse presidente, que hoje é um dos maiores líderes populares que o mundo já teve. Companheiras e companheiros, chega agora aqui no Ceará. A nossa tarefa não é menor, porque nós temos o desafio, primeiro, de eleger o governador Cid Gomes e de preferência no primeiro turno, para a gente não ter muito trabalho no segundo turno. Isso é uma tarefa muito importante para nós. A segunda... Pimentel tá do lado do povo, sempre foi assim, sempre foi assim. E é por isso que eu voto nele de novo. Pimentel pra senador, eu voto nele sim.